E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um vídeo, uma pensata rápida sobre se os carros antigos com o tempo vão acabar morrendo. Essa é uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo, principalmente por causa desse aumento insano do preço dos carros antigos. E aí eu vi um vídeo hoje sobre do Doug Nemuro comentando sobre isso. Depois confere lá o canal dele que é muito bom. Mas eu concordo basicamente com o que ele falou. E aí eu queria expressar isso aqui no canal, que é se os carros antigos, de modo geral, vão morrer com o tempo. O que isso quer dizer? Bora lá pro vídeo. Antes de tudo, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, que me ajuda muito. Mas então, bora lá. Carros antigos são, acima de tudo, nostalgia. Eles são algo. Eles são uma pequena cápsula do tempo de algo que não existe mais. Então, quando um cara que nasceu nos anos, 60, ele é fã de, tipo, um Maverick, por exemplo. Por quê? Porque quando ele era criança, então nos anos criança e adolescente nos anos 70, ele viu um Maverick, era o carro dos sonhos dele. Ele viu os caras maneiros andando pra lá e pra cá com o Maverick, com o Charger RT, com o Opala, não sei o que, com uma Puma. E ele olhava aquilo, não tinha dinheiro, porque ele era novo. E aí ele fala, puta, mano, que sonho ter isso, tal, não sei o que. Corta agora pra 40 anos depois, mesmo cara agora tem seus 55, 60 anos, e ele agora tem dinheiro pra comprar esses carros. Então ele tá ok em pagar, sei lá, 60, 70 mil reais numa Puma, 100 mil reais num Opala, 200, 150, 170 num Maverick, 200 num Charger RT, por causa da nostalgia, que é uma coisa extremamente poderosa. A questão é, o que acontece com esses carros quando esse cara que já tem seus 60 anos morrer daqui a, tipo... Não vou pôr um número, mas, tipo assim, eventualmente esse cara vai embora. E com ele vai essas memórias, essa nostalgia. Então o carro que era um ícone pra ele, que era um sonho, para as gerações do futuro, talvez seja só um carro. Só um carro velho, inclusive. Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente consegue ver isso nos carros dos anos 10, 20, 30, por exemplo, no Brasil você vê muito isso. Sabe esses Fordinho 29, 30 e tal? Se você parar pra pensar, considerando quão antigos e raros eles são, entre aspas, subvalorizados. Digamos que você pega um Ford 29 por 120 pau, funcionando bonitinho, restauradinho e tal, não sei o que. 120 pau não é pouco dinheiro. Mas se você considerar que qualquer Opala meia boca, os caras pedem 60, 70 pau, um Opala bom, ok, assim, um Opala bom, os caras já estão pedindo 100. Um Maverick, os caras pedem, tipo, 170 no Maverick. E um Ford dos anos 20 é muito mais especial do que um Maverick, objetivamente. Se você pensar como numa linha do tempo. Tipo assim, o Ford é um carro de 100 anos, o Maverick é um carro de 50. Então ele é um carro menos raro, é um carro com menos tempo de vida. Se você pensar como se fosse uma obra de histórica, o Fordinho, teoricamente, deveria valer mais, né? Se você pensar de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista arqueológico, de um ponto de vista objetivo. Então, só que não, por quê? Porque quem gosta de carro dos anos 30? Ninguém, praticamente. Se você for olhar os donos desses carros, é sempre uns caras que já tem, tipo, uns 80, 90 anos. Por quê? Porque uns caras que, tipo, talvez na época que eles eram novos, ainda era um carro que rodava por aí, ainda era um carro diferentão. Hoje em dia é um carro que basicamente ninguém sabe manter, ninguém sabe dirigir, porque eles são super complexos. Ele vira mais uma peça de museu objetiva. E com isso ele acaba valendo menos do que um sonho, que é, por exemplo, um Maverick. Isso é muito engraçado você parar pra pensar isso. Por quê? A mesma coisa acontece com carros americanos, né? Você pensar um Mustang, um Camaro, você até tem uns por preços estratosféricos, mas você acha, por exemplo, um Mustang por 200 pau, vai. Sendo que eles já eram até mais baratos antigamente, subiu bastante. Mas você acha aí, vai, um Mustang antigo dos anos 60 por 200 pau. E objetivamente ele é um carro muito mais... Ele é um carro muito mais icônico no planeta Terra do que um Maverick. O Maverick, na época, pro americano, era um carro de entrada
que ninguém queria. Ele era basicamente um wannabe Mustang. Então as pessoas queriam o Mustang e o Maverick era um carro de entrada comum. Tanto que o Maverick não vale nada nos Estados Unidos, quase ninguém gosta, você não vê grandes projetos, é um carro esquecido. No Brasil, você acha Mavericks por preço de Mustang. Por quê? Porque no Brasil, na época, apesar de lá fora ser um carro que não vale nada, aqui ele era um dos 3 ícones maiores automotivos. Então, ele, pro cara que hoje tem seus 60 e tava vivo na época, o Maverick é um puta ícone. Do mesmo jeito, hoje em dia, tipo assim, a galera vai da minha idade, então digamos que entre uns 20 e uns 30, esse pessoal cresceu com os JDMs e os carros europeus. Então, a gente cresceu jogando Gran Turismo, jogando Midnight Club, jogando... vendo os filmes dos Velozes e Furiosos. Então a gente cresceu com uma percepção muito mais para os carros japoneses, muito mais para carros tipo alemães e tal. É por isso que o nosso gosto já é virado para isso. Por isso que agora você tem Nissan GTRs saindo por centenas de milhares de dólares em leilões. Um Supra no Brasil já tem R$1 milhão, um Supra velho. E de novo, se você parar para pensar, tipo assim, objetivamente um Supra velho é só um Supra velho. Mas, tipo, é só um carro 6 cilindros. Tudo bem, um bom carro, um carro foda e tal. Mas, tipo assim, um carro moderno é mais rápido, é mais confortável, anda mais, etc, etc, etc. A questão é, então objetivamente o Supra novo deveria ser melhor que o antigo. Mas por que o antigo custa até mais até do que o novo? Porque as pessoas que estão pagando fortunas por isso não estão pagando por um carro, estão pagando por um sonho de criança. E é isso, carro antigo é basicamente isso. E é por isso, de novo, um carro dos anos 30 já não vale tanto, porque não tem ninguém mais que sonhava com isso. É só um carro que você compra, paga um pouco mais, porque é uma coisa antiga, uma peça histórica. Mas ele vale menos do que carros muito mais recentes. Isso é uma coisa muito engraçada de você pensar. Por quê? Porque o público desse tipo de carro dos anos 30 já morreu ou está morrendo. O público dos carros dos anos 60 e 70 eventualmente também vai embora. E quando eles forem embora, o que vai acontecer com esses Opalas de 100 mil reais? Será que eles vão ficar valendo tanto? Eu acho que alguns carros muito icônicos vão continuar mantendo o preço. Lá fora o Doug DeMuro comentou sobre Ferrari 250, Jaguar E-Type, Porsche 356. Esses carros são ícones de design, ícones automotivos, e eu acho que também realmente eles vão manter preço por muito tempo. Sempre vão ser algo valioso. A questão é, o que acontece com um Opala Diplomata quando os fãs de Opala... Sendo que o Opala Diplomata é um carro que fabricou em milhares e é um carro que não tem nada demais se você parar pra pensar. Tipo, objetivamente. Ele não é um puta design, ele não é um ícone de design, não é o carro mais rápido. Você pegar, tipo, um Golf TSI é mais rápido. A questão é, ele tem o valor que ele tem para pessoas que queriam ter ele na época. Quando essas pessoas não estiverem mais aqui, as próximas pessoas que vierem talvez não vão olhar para um Opala e falar, nossa, que ícone, sabe? Ou olhar para um Maverick e falar que ícone. Quais serão os carros que talvez se mantenham por muito mais tempo? Eu, por exemplo, sou muito fã de Puma. Apesar de eu achar a mecânica de Puma fraca, né? Basicamente um motor de Fusca, alguns preparados. Do termo estético, uma Puma GT ou uma Puma GTE é muito mais interessante do que um Opala, por exemplo. Tem curvas muito mais interessantes, sabe? Eu acho que talvez ela sobreviva mais ao passar do tempo. A questão é, não dá pra saber quais carros vão ou não ficar. É muito difícil fazer esse exercício. Quais carros as gerações do futuro, que talvez nem gostem tanto de carro, vão querer? Porque essas gerações do futuro, a gasolina vai ser insanamente cara, cada vez menos lugar para parar, cada vez mais o foco das políticas públicas vai ser o transporte público e transportes mais verdes, tipo carro elétrico, bicicleta, talvez motos, scooters, coisas assim. Será que nesse futuro vai tudo isso sobreviver? Eu acho que não. Muita coisa que a gente tá dando valor agora vai ser basicamente lixo no futuro. Não vai sobreviver tudo que você gosta. Talvez carros que não são tão... assim, a gente acha diferente comparado ao que é agora. Mas será que tudo isso vai passar pelo filtro? Eu acho que não. Eu acho que muita coisa vai parar de perder, vai começar a perder valor. Carros que talvez não façam mais sentido a gente manter. Faz sentido agora, porque a gasolina, apesar de cara, é pagável.
as peças estão aí, os mecânicos estão aí. Mas o que acontece com uma Brasília daqui a 40 anos, 50 anos, quando tiver cada vez menos gente para mexer, cada vez a gasolina mais cara? Será que você vai querer pôr uma gasolina de R$ 15 numa Brasília? Sabe? Acho que essa é a pergunta. Num Fusca Itamar? Essa é a pergunta. Acho que esse é o problema desse futuro, que a gente não sabe como vai ser. O Doug também falou uma coisa que eu também acho muito, que os fãs de carro antigo hoje odeiam carros elétricos. Odeiam. Representa tudo que eles odeiam, as mudanças, a passagem do tempo, o medo do futuro. A questão eu acho que os carros elétricos, que a eletricidade, né, automotiva, vai salvar os carros antigos. Carros como a maioria dos Fuscas, Kombis, vários carros que na prática de mecânica não são nada tão... Tem gente que o tesão no Fusca é a mecânica, mas pra muita gente não é, pra mim inclusive. Pra mim eu gosto do carisma do carro, mas eu acho a mecânica ruim, eu não sou fã da mecânica do Fusca. Kombi é a mesma coisa, por exemplo. Então, sei lá, um carro que a mecânica dele é um 4 cilindros de 80 cavalos. A gente acha hoje especial comparando com o que a gente tem agora. Mas quando o filtro começar a ficar cada vez maior e ter um carro for uma adesão cada vez mais cara, mais trabalhosa, muita coisa não vai sobrar. E talvez a eletrificação seja a salvação desses carros. Então, você pode pegar um Fusca que não compensa manter mais a gasolina e eletrificar. Você ainda vai ter um Fusca divertido e tal, funcional, mais eficiente, mais confiável, etc. Assim, é uma pensata. A gente, como todo exercício de olhar futuro, é só literalmente tipo, uma opinião. É muito difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho que muito carro antigo vai morrer. Do mesmo jeito que muitos carros hoje em dia já estão desaparecendo, né? Tipo, carros que ficam basicamente relegados ao museu. Carros dos anos 10, carros dos anos 20, carros dos anos 30. São carros que cada vez a gente vai ver menos, vão ficar mais relegados a ficarem parados em museus, porque as pessoas que gostavam e queriam usar e tal, já estão indo embora. E futuramente o cara que hoje tem um Charger RT de 300 mil reais, que ele pagou, né, 300 mil reais, no futuro, esse cara vai embora. Será que os filhos desse cara vão querer manter esses carros? Será que os netos desse cara vão querer manter esses carros? Vão querer rodar com um carro que faz 2 por litro numa gasolina que vai custar 15 reais o litro no futuro? Difícil saber. Não, eu acho que muita coisa vai embora, muita coisa não vai restar, ou vai ficar relegada a museus. Mas é isso. Você concorda? Dá um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Você discorda, diz respeitosamente o porquê. É isso. Valeu.